A nossa lição, nós estamos estudando sobre as parábolas de Jesus. E a nossa última lição desse trimestre é a humildade e o amor desinteressado. Nós vamos estar lendo, já foi lido, mas eu gostaria de estar lendo novamente. E gostaria que vocês estivessem acompanhando aí. A leitura está em Lucas, capítulo 14, do versículo 7 a 14. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os melhores assentos, dizendo-lhes: quando por alguém fores convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, mas que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidado, vai e assenta no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, assenta-te mais para cima. Então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. E dizia também aos que o tinham convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar, e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que tu recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. A verdade prática. Jesus apresenta, a partir do seu próprio exemplo, o caminho da humildade e do amor altruísta, como indispensável aos que querem servi-lo. Hoje nós vamos estar falando a respeito da humildade e do amor desinteressado. Jesus foi convidado para a casa de um grande líder, um fariseu, que na verdade esse convite demonstra algo mais além de que uma hospitalidade apenas. Os fariseus queriam apenas testar Jesus. Quando fez esse convite para ele, para a casa desse fariseu, estava ali um homem doente, e Jesus, ao ver esse homem doente, um homem que tinha hidropisia, acúmulo de água no seu organismo. Quando Jesus viu esse homem, um homem que estava ali para testar Jesus, porque era um dia de sábado, e quando Jesus viu esse homem enfermo, ele realmente logo o curou. E Jesus estava observando ali naquele jantar. Jesus estava sendo observado pelos fariseus. Jesus estava sendo testado pelos fariseus. Mas Jesus estava observando aqueles que o convidaram. Armaram a mesa, estava ali posta. E de repente Jesus começou a ver as pessoas, assim, aqueles aparecidos. Aqueles que querem fazer a obra para demonstrar, para aparecer. E procurando os melhores assentos, os melhores lugares. E aí brigando, até se brigando uns com os outros, para quem assentava nos melhores lugares. A mesa era posta de uma forma que era em U. As mesas judaicas são baixas, de forma que você se assenta e coloca o seu cotovelo na mesa. E ela é feita em U. Quem ficava no centro era o anfitrião,
à sua direita era um convidado especial, principalmente de posições sociais alta. À sua esquerda também era alguém de alta posição. Então, Jesus ficou observando as pessoas que querem somente posição, mas às vezes não querem servir ao Senhor verdadeiramente com as suas vidas. E Ele nos dá várias lições aqui, não somente de ética, uma ética como se comportar numa mesa, mas muito mais do que isso. O que o Senhor estava nos ensinando que para que nós possamos servir ao Senhor, e que servindo ao Senhor, desinteressados da sua posição, pois no reino de Deus, servir é mais importante do que ocupar uma posição. Servir. Nós estamos chegando ao final do ano, e que bom que nós estamos iniciando um novo ano. Esses ciclos são importantes na nossa vida. Quando a gente inicia um novo ano, dá uma sensação assim de novo começo, de virar a página, de escrever uma nova história, de realmente, às vezes nós no início do ano fazemos muitas promessas. Esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou frequentar a academia, esse ano vou fazer um novo curso, esse ano eu vou ler a Bíblia o ano todo, quero ler a Bíblia toda. E você faz muitas promessas no início do ano. Que bom, que bom. Isso é muito bom. Mas mais do que isso, é colocar em prática, realmente, e sermos verdadeiramente instrumentos de Deus, sermos pessoas que vão fazer a obra do Senhor, verdadeiramente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse é um dos maiores mandamentos que o Senhor tem nos dado. Amar a Deus sobre todas as coisas. Valorizar essa presença de Deus. Valorizar realmente, quando aquele fariseu convidou Jesus, será se a intenção dele era honrar o Senhor? Era valorizar a presença dele dentro da sua casa? Senhor, o Senhor tem prioridade na minha casa, o Senhor tem acesso à minha casa, eu quero honrar o Senhor dentro da minha casa. Ou somente o fariseu estava ali para aparecer, para demonstrar para o povo: olha o tanto que eu sou bonzinho, olha o tanto que eu sou legal, olha o tanto que eu trabalho para Deus, olha, eu estou fazendo um jantar para oferecer para o Senhor. O Senhor é aquele que conhece as motivações da nossa vida, as motivações do nosso interior. Jesus realmente tem prioridade dentro da sua casa. Jesus é um convidado especial, e quando você o convida, qual é a sua verdadeira intenção de convidar Jesus para dentro da sua casa? É para receber uma casa nova, é receber um carro novo. Eu vou servir o Senhor esse ano, porque eu quero. Ele dá. Mas que a verdadeira intenção nossa, ao convidar Jesus para a nossa casa, seja: Senhor, toma o teu lugar aqui, toma o teu lugar na minha vida, toma o teu lugar na minha família, toma o teu lugar aqui dentro da minha casa. O Senhor tem prioridade na minha vida, o Senhor tem prioridade na minha família. Mateus, o Senhor dizendo assim: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar o reino. Fala aí para o seu irmão: querido, 2019, busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor disse que as bênçãos dele é que vão nos seguir, as bênçãos do Senhor é que vão nos acompanhar. Tem muita gente correndo atrás de bênção. Não, ali naquela igreja tem mais bênção. Não, aquela ali tem mais bênção. Ei, o Senhor disse que as bênçãos é que vão nos seguir. Aonde eu vou, a bênção está me seguindo. Porque é promessa do Senhor. As bênçãos do Senhor vão acompanhar aqueles que creem, aqueles que confiam, aqueles que realmente têm o Senhor como prioridade da sua vida. Busque em primeiro lugar o reino.
Busque em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é promessa do Senhor. Isso é promessa do Senhor. Isso é promessa. Irmão, não abra mão das promessas do Senhor para a sua vida, não. Se o Senhor prometeu, não abra mão. Fala, eu tomo posse dessas bênçãos para a minha vida, para a minha família. 2019 é um ano que o Senhor prometeu nos abençoar abundantemente. Não abra mão disso. Mas essa promessa não foi só para 2019. Essa promessa o Senhor já prometeu há muitos anos atrás. Há milhares de anos atrás. A interpretação dessa parábola, dos primeiros lugares e dos convidados. No reino de Deus, servir é mais importante do que ocupar uma posição. Humildade. É interessante porque o Senhor Jesus, Ele nos deu o exemplo. O maior exemplo de humildade é do Filho de Deus. Emanuel, Deus conosco. Ele se fez homem, Ele desceu da sua glória, Ele se fez homem, habitou entre os povos, passou aqui, viveu nesta terra como homem. E aqui ele experimentou as piores dores, ele experimentou as maiores dificuldades, as maiores lutas, os maiores obstáculos. Ele não foi bem aceito, ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. É a coisa mais triste que eu senti quando eu estive em Jerusalém. A coisa mais triste, o que mais me impactou na minha viagem a Israel, é saber que eles não valorizam Jesus. Jesus ali para eles é mais um profeta qualquer. Ele não é o Filho de Deus que veio a este mundo. E ali sinceramente, quando eu estava ali, sabe que eu fiquei com raiva deles? Falei, o povo ingrato, o povo ruim. Jesus veio primeiramente para os judeus, e eles não o receberam, eles não o aceitaram. Mas João 1:12 diz assim: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus. Levante as suas mãos aos céus. Uhul! Aplaudam o Senhor! Aplaudam o Senhor! Glória a Deus! Veio primeiro para os judeus, mas eles não os receberam. Ah, não receberam? Então eu vou me dedicar àqueles que me querem. A todos quanto receberam. Você já recebeu Jesus no seu coração? Dá um glória a Deus, levante as suas mãos. Ele é o Senhor da sua vida, Ele é o Senhor da sua casa, Ele é o Senhor da sua família. Dê um glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. É um privilégio, querido. É um privilégio servir ao Senhor. Eu posso falar isso de carteirinha. Tem 50 anos que eu sou cristã. Tem 50 anos que a minha mãe aceitou Jesus. E eu amo servir ao Senhor. A minha vida só tem um significado maior, se for para servir a Deus. E eu louvo ao Senhor pelo privilégio de estar servindo a Ele, servindo a vocês, servindo a esta igreja. Posso dizer que não é fácil. Não é fácil. Muitas vezes eu quis desistir. Senhor, dá muito trabalho. Dá muito trabalho. É muito doloroso. Mas quando eu lembro a quem eu estou servindo e quem é que vai me recompensar, eu faço com prazer. Eu faço com amor. Eu faço com dedicação, porque Ele nos deu o que Ele tinha de melhor.
Ele nos deu o seu próprio Filho. Ele nos deu o seu próprio Filho, que passou por essa terra, experimentou as dores que você experimenta. Ele experimentou o sofrimento, as calúnias, a indiferença. Ele experimentou a rejeição. Ele foi humilhado, ele foi cuspido. Ele foi zombado, ele foi criticado. Disseram, esse homem tem demônios, ele está endemoniado. Ele expulsa demônios porque ele próprio tem demônios. Ei, ele sofreu tudo isso. Ele suportou tudo isso. Seus amigos o abandonaram. Os próprios amigos, seus discípulos. Ele escolheu 12 a princípio. Aqueles que ele amava, tanto amava, que andou com ele, que viu ele curar os enfermos, que viu ele expulsar os demônios, que viu ele fazer milagres, maravilhas, sinais. Mas na hora do vamos ver mesmo, viraram gás, vazou. Quando vem as lutas, quando vem os problemas, como é que você encara? Acusa Deus, abandona Deus. O problema é da igreja, o problema é joga a culpa no outro. E o maior exemplo de humildade, porque Jesus, sabendo quem ele era, sabendo que ele seria traído, ele pega uma toalha, pega uma bacia e vai lavar os pés dos seus discípulos. Ele vai lavar os pés daqueles que o abandonariam. Ele pega uma toalha e vai lavar os pés daqueles que o negariam. Aquele que fez os céus e a terra, aquele que fez os mares, aquele que fez as constelações, com as suas próprias mãos, criou o universo. É aquele que se ajoelha e dá o exemplo de humildade. Eu vou lavar os pés desses discípulos. Eu vou lavar os pés daqueles que vão me trair, que vão me abandonar. Eu vou lavar os pés. Eu acho uma palavra interessante do Senhor Jesus, quando ele diz: e Jesus amou os seus, e tendo-os amado, os amou até o fim. Ei, glorifica esse Deus, porque o amor dele não tem limite, não tem fim. Ele não te ama só quando você é bonzinho, boazinha, quando você pratica boas obras. Não, ele tendo amado você, ele te amou até o fim. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você quando você erra, quando você peca. Não, o amor dele é incondicional. Ele te ama. E ele se ajoelha e lava os pés daqueles discípulos e diz: assim como eu fiz, façam vocês também. Felizes serão os que praticarem tal atitude. Ter humildade, servir ao próximo. Essa é a lição que o Senhor quer nos ensinar nesse final de ano e nesse início de ano. Ter humildade e servir ao próximo. O nosso exemplo vem dele. Vem dele. Porque ele sabia quem ele era. Mesmo que as pessoas tentavam deturpar a sua identidade, ele sabia quem ele era. E o que ele veio fazer? Eu vim para servir. Ei, eu não vim para ser servido. Eu vim para servir, disse Jesus. E eu estou dando exemplo. E felizes serão as pessoas que também servirem ao próximo.
felizes serão. Tem muitas pessoas que estão aí, depressões profundas. Tem tudo, tem dinheiro, tem casas, carros, tem faculdades, formados, mas estão numa depressão profunda. O que é isso? Falta de Deus no coração do homem, mas acima de tudo, falta de servir o próximo. É aquilo que o Senhor Jesus disse, que nos últimos dias as pessoas seriam amantes de si próprio. Nós temos que nos amar, mas não ao ponto de amarmos tanto a nossa vida que esquecemos os outros. Pelo contrário, a humildade não é pensamentos modestos a respeito de si próprio. A humildade é quando você passa a deixar de pensar só em você e começa a pensar no outro, em compartilhar com o outro, amar o outro, servir o outro, compartilhar o outro. Quantas pessoas passando fome, e quantas pessoas que estão aí, os seus lixos estão abarrotados de comidas que jogam fora. Se cada um compartilhasse com o outro um pouquinho do que você tem, nós não teríamos pessoas passando necessidades. Eu acho tremendo essa foto. Não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Eu pude ver nitidamente o que é isto na África, em Moçambique. Quando os pais morrem muito cedo, e o irmãozinho maior assume os seus irmãos. Eu vi meninas de 10 anos cuidando dos seus irmãozinhos na África. Eu vi meninos com capulana segurando seus irmãozinhos na África. A África foi uma escola para mim. A África foi uma lição para a minha vida, que mudou totalmente os valores dentro de mim. Quando nós chegamos na África em 2009, quando fomos convidados a assumir igrejas na África, quando um povo clamava por pai e por mãe, e nos escreviam e mandavam e-mail, diziam: vem nos adotar. E nós fomos lá em 2009, para conhecer esse povo que queria ser adotado. Essas igrejas, esses pastores que queriam ser adotados. Quando eu cheguei na África, eu fiquei em choque. Eu fiquei traumatizada. Eu me senti inútil. Eu me senti incompetente. Eu pensei, gente, nossa, poderia ter trazido tantas carretas de comida. Por que eu não trouxe? Por que nós não trouxemos mais comida? Você chegar nos lugares e não ver ninguém tomando água, não ver ninguém comendo o dia todo. Eu fiquei em choque. Eu me senti uma inútil. Eu não tinha coragem de abrir a boca, pregar para esse povo. Falei, falar o quê? E eu lembro que 2 dias depois eu tive um sonho. Deus fala muito comigo em sonhos. E que um pastor africano chegava para mim e dizia assim: pastora Cássia, fome, esse povo já está acostumado a passar. Dê o que você tem.
que é o pão vivo que desceu dos céus. Dê o que você tem, que é Cristo. Porque quando você der a eles esse amor de Cristo, a vida deles vai mudar, a situação deles vai mudar, a miséria deles vai mudar. Quando eles tiverem Cristo como Senhor das suas vidas, eles serão libertos, eles serão abençoados. Dê o que você tem, que é o amor de Cristo. E a partir daquele dia, eu comecei a falar menos e abraçar mais. Eu comecei a acolher. Eu comecei a abraçar. Quando fazia fila, vamos orar pelos enfermos, vinha todo mundo para a fila. Quando eu chamava, vamos orar, quem tem AIDS, vem para frente para orarmos, vinha todo mundo. Falava, gente, vocês não entenderam, é só quem tem AIDS que vem para frente. SIDA, lá SIDA que chama, vinha todo mundo. E aí fazia aquelas filas imensas. Pessoas com febres altíssimas, com malária. Pessoas com o rosto todo estourado pela AIDS. E eu passei a abraçá-los. Passei a recebê-los. Abraçar as crianças. A situação deles começaram a mudar. A situação deles começaram a sair daquela miséria, a serem libertos daquela miséria, aquele espírito de miséria. Eles passaram a ser abençoados. Eles passaram a mudar as suas vidas. Começaram a ir para a escola, começaram a ir para a faculdade. A situação do povo foi mudando, principalmente aqueles que estão conosco. É claro que isso é muito pouco diante daquela miséria, mas o pouco que nós podemos fazer, o pouco que vocês têm feito, que vocês têm contribuído. Hoje nós estamos cuidando mais de 200 igrejas na África. Dona Chica ali, ó, Dona Chica, Dona Francisca, ela é mãe de missionários, de pastores, de filhos, pastor Rondon, pastora Lúcia, pastora Tereza, e mais os outros 11, Rosirene. Tantas pessoas que têm dedicado a sua vida a servir ao Senhor. Pastor Rondon, pastora Natália assumiram aquele trabalho na África. Por 6 anos ficaram ali, cuidando e coordenando esse trabalho. O povo ama, apaixonado por eles. Nós viajamos aquele país, e aonde a gente chegava, o pessoal conhecia o pastor Rondon. Aonde a gente chegava? Capitão, ele era conhecido como capitão. E o povo nos passou a chamar de pai, de mãe. E na primeira vez que nós fomos, quando nós viemos preparando para vir embora, eles chegaram chorando e diziam, papai, mamãe, vocês não vão nos abandonar. Papai, mamãe, vocês não vão fazer como os outros fizeram, que vieram aqui, tiraram foto e foram embora. Papai, não nos abandone. Não tem como. O amor por eles é o amor desinteressado que Jesus estava dizendo para que nós tivéssemos. Sabe, um amor desinteressado por aqueles que não têm nada para oferecer. Nada a oferecer, vírgula. Porque eu nunca fui tão amada na minha vida. Eu nunca recebi tanta gratidão por aquele povo. Um povo que me ensinou que não precisa de muito para a gente ser feliz. Um povo que me ensinou valores tão importantes, maiores do que casa, carro, bens materiais. O amor de Cristo. Ver os olhos daquele povo brilhando. Ver o sorriso nos lábios. Quando a gente chegava naquelas aldeias,
não tem preço, não tem nada que pague. Eu posso dizer para vocês que foram os melhores dias da minha vida. A alegria que Deus contagiou o meu coração ao compartilhar o amor de Cristo com aquelas pessoas, a compartilhar o abraço, assumir realmente como filhos, abraçar. Houve um dia que eu recebi tanto abraço das crianças, elas vieram correndo e me abraçaram, que me derrubaram na poeira, assim, me derrubaram na poeirão assim, e de tanto abraço que eu recebi. Mamãe, é o amor desinteressado. É o que Jesus está propondo nessa parábola. Ei, quando você fizer um banquete, Ele não está dizendo assim, não convide seus parentes, não convide os amigos. Não, Ele está dizendo, ei, faça alguma coisa por alguém que não possa retribuir para você. Da mesma forma, não faz um jantar só para quem pode retribuir, não. Faz um jantar para aquele que não pode retribuir. Convide alguém. Faça um jantar na sua casa, convide alguém que não pode retribuir. Faça alguma coisa por pessoas que não podem, às vezes, retribuir financeiramente. É o amor desinteressado, é o amor de Cristo. Ei, querido, o mundo aí fora, às vezes não leem a Bíblia. O mundo aí fora, pode ser que não leia os evangelhos. Mas eu quero dizer uma coisa muito séria. O mundo aí fora está lendo o Evangelho segundo Cássia. O mundo aí fora está lendo o Evangelho segundo você. O mundo aí fora lê o Evangelho de Cristo segundo a sua vida, segundo as suas ações. O mundo vê Cristo em você. O mundo está vendo Cristo nas suas ações. O mundo está vendo Cristo na sua fala, no seu agir, no seu amor. O mundo aí fora está vendo Cristo. Eu quero servir a esse Cristo, porque eu tenho visto esse Cristo na vida desse meu vizinho. Eu tenho visto esse Cristo na vida do meu companheiro de escola. Eu tenho visto esse Cristo nas atitudes, na fala. No momento de dor, no momento de angústia, como você reage? Porque servir ao Senhor aqui dentro da igreja, é muito fácil. É muito fácil. Eu quero ver servir ao Senhor quando a dor bate, quando o luto chega, quando a separação, quando a miséria, quando os problemas chegam, servir ao Senhor. Não é pesado, é meu irmão. Vamos carregar uns aos outros. Vamos compartilhar uns com os outros do amor de Cristo. Através de uma oração. Através de uma oração. Aonde eu chego eu oro. Onde tem alguém com problema, posso orar? Posso orar? Posso compartilhar? Posso ajudar? Os meus filhos moçambicanos, eles mandam recado todo dia. Mamãe, estou precisando da bicicleta. Mamãe, estou precisando da moto. Mamãe, estou precisando pagar a faculdade. E eu, mandando para os filhos. Estou compartilhando com eles um pouquinho do que Deus tem me dado. E o Senhor tem multiplicado o que está nas nossas mãos. Não tem alegria maior. Não tem alegria maior. As grandes lições da parábola e a inversão da lógica humana. A humildade como marca do verdadeiro cristão. As ações devem ser praticadas sem esperar reciprocidade alguma. Acolher os menos favorecidos. Convidar os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Sabe por quê? Nos banquetes judaicos, essas espécies de pessoas não eram convidadas, não eram bem-vindas. E o Senhor nos deu uma lição. Convide essas pessoas, convide para os seus banquetes aqueles que são excluídos, aqueles que são marginalizados. Convide para a sua casa,
Convide para a sua vida, convide. Acolha, apoie, ajude. Porque senão, de que adianta a nossa vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida, querido? Você acha que você veio nessa terra com qual propósito? Eu estou aqui para servir ao Senhor. O meu propósito, a minha missão é essa, servir ao Senhor nessa terra. Houve um tempo na minha vida quando o Senhor nos chamou para realmente assumirmos a obra dele integralmente. Quando fomos desafiados, eu tive mais facilidade em aceitar esse desafio. Meu marido, como um grande empresário, não. Mas o Senhor, de uma forma meio forçada, Ele fez com que o meu marido também aceitasse essa missão. Ele falou assim para o meu marido: ou você aceita, ou eu te levo. Sim, fácil assim, fácil assim. E eu cobrava isso muito do Salmo. Eu dizia para ele: meu bem, você não precisa me dar mais nada. Tudo que você já me deu até hoje já está bom demais. Não quero mais, não preciso de mais nada. Não preciso de um carro novo, melhor. Não quero uma casa melhor. Não precisa de mais nada. O que o Senhor já me deu já está ótimo. Vamos servir ao Senhor com o que nós temos, com o que o Senhor tem nos dado. E eu lembro que quando o Salmo vendeu o escritório, ele saiu de dentro do escritório, mas o escritório não saiu de dentro dele. Ele vendeu o escritório e todos os dias ele levantava e ia para o escritório. Durante 2 meses ele fez isso. Levantava de manhã e ia para o escritório. E sabe o que foi que fez libertar o meu marido desse escritório? A África. Quando ele descobriu os filhos que ele tinha, quando as pessoas começaram a chamar ele de pai, ele descobriu que ele tinha uma missão maior do que apenas ficar dentro de um escritório cuidando de empresas. Ele sabia que ele tinha algo muito maior para cuidar. Cuidar do reino de Deus, expandir o reino de Deus, levar o amor de Cristo aos necessitados, acolher, amar, fazer a nossa parte. Às vezes pode ser um pingo no oceano, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Você está fazendo a sua parte quando você oferta, quando você é dizimista, fiel. Saiba que essa terra é uma terra próspera, é uma terra abençoada. Nós somos um povo que realmente temos compromisso com os seus dízimos, com as suas ofertas. Temos abertos igrejas em outros países, como na Europa, como nos Estados Unidos. Mas o primeiro foi a África. Os primeiros a serem adotados foram a África. E esse ano, 2019, nós vamos para a África, tá, gente? Abril de 2019, quem quiser, começa já a fazer os seus planos, já começa a guardar dinheiro. Nós vamos para Moçambique em abril de 2019. Vocês vão descobrir o povo mais amoroso da face da terra. E o povo mais grato também. E eu encerrando, eu quero deixar com vocês essa orientação de Jesus, para você entender como é servir a Deus, servindo aos irmãos, servindo à comunidade. Mateus 25, 34. Então o rei, isso aqui são palavras de Jesus, tá? Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai,
receba como herança o reino que lhes está preparado desde a criação do mundo. Preste atenção, preste bastante atenção. Se você não escutou nada do que eu falei até agora, pelo menos esse versículo aí fique na sua mente, guardado na sua mente. Jesus dizendo: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Nós vamos ser chamados a prestar conta. Nós vamos ser chamados a prestar conta. O que você fez com o tempo que eu te dei? O que você fez com a família que eu te dei? O que você fez com os bens que eu te dei? Com o tempo que eu te dei? O que você fez? O que você está fazendo? Nós vamos ser chamados a prestar conta. E os benditos vão receber a palavra do Senhor: venham, benditos do meu Pai. Venham, entra para o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Venha, 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 bendito, bendita, venha. Mas tem outra palavra também: afasta-te de mim, porque eu não vos conheço. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu estava nu e não me vestistes, estava preso e não foste me visitar, estava enfermo e não me visitaste. Quando foi que te vimos assim? Quando vocês deixaram de fazer algum dos meus pequeninos irmãos. Afasta de mim, malditos. Qual é a palavra que você quer ouvir do Senhor? Servo bom, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra, venham. E Filipenses 2, 5, 8 também, eu quero deixar esse versículo com vocês. Sejam, pode acompanhar ali, sejam a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Nós estamos na contramão do mundo. O mundo diz: larga de ser bobo, para que ser humilde? Você vai ser humilhado. Para que isso? Nós estamos na lei do gesto, levar vantagem, passar na frente, tomar o que não é nosso. A lei do gesto, seja esperto, ei, espertalhão, seja sábio, passa os outros para trás. Seja corrupto. Por que você vai ser honesto num mundo desse? Porque nós temos que seguir o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós temos seguido a um Deus. Porque nós estamos aqui como embaixadores. Você é representante do reino celestial aqui na terra, querido. Você é representante de Deus aqui na terra. Nós estamos representando o nosso país. Nós estamos representando o nosso país. Aplauda o Senhor, aplauda o Senhor.
Que a sua atitude seja semelhante à de Cristo Jesus. Servir aos outros, ter humildade, não procurar os melhores assentos, os melhores lugares, os melhores, não, eu só servo se for ali, ó. Tem gente que não se for, irmão, você pode ficar lá naquela portaria lá do fundo, não, aquela lá não apareça, eu quero essa aqui, ó. Eu quero ser porteiro aqui. Não, meu irmão. Ah, não, se não me der um cargo, hoje à noite nós vamos escolher os coordenadores do ministério. Ah, não, se não for coordenador, eu não trabalho. O Senhor está chamando você para servir. Servo, não fica reclamando, não fica dando ordem. Serve, obedece. Escuta e obedece. E outra coisa, você não está servindo a pastor Salmo nem pastora Cássia, não. Você está servindo ao Senhor. Quem vai dar a recompensa para você é o Senhor. E que você faça com muita excelência aquilo que você foi convidado a fazer. Porque o nosso Deus, tudo que Ele faz com excelência. E nós não podemos servi-lo de qualquer maneira. A recompensa da humildade e do altruísmo. Quem ajuda e estende a mão aos necessitados, receberá a recompensa do próprio Deus. São essas ações que recebem a aprovação divina. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Nossa marca é o amor. O novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Fiquem de pé.